Primeira dessa vez. Aê! Yes, boa De noite! primeira dessa vez. De primeira dessa vez, numa terça-feira, para variar, estamos aqui para falar sobre loucura, né? Sobre o paradigma da loucura, o que é ser normal. Exato. Agora a gente tem que dar um tempinho pra galera entrar, que dessa vez a gente foi muito Uhum. rápido. É, E ontem a galera entrou 3, 4 vezes, então, né, a gente tá devendo esse tempinho pra eles. sim. Bom, tá em cenário diferente aí hoje, Breno? Você viu, né? A internet não foi até mim, eu fui até a internet. Falei, quero ver essa live não sair. Não, vai Oi, sair, Lau. estamos aqui. Oiê, bem-vinda, boa noite. Bom, esperar aí mais uns 4 minutinhos, né, pra gente começar. Sim, É, meu, hoje a gente loucura, tem cara. bastante coisa para falar. Vai ser Loucura é bem um tema que interessante. pode entrar em qualquer área, né? Tanto na parte biológica, na parte psicológica, na parte social, cara, na parte histórica. Então, a gente pretende dar pequenas pinceladas. E, gente, quando a gente fala pequenas pinceladas, são pequenas mesmo. A gente não pretende que vocês saiam daqui no sentido de sei tudo sobre loucura. Mas a gente quer que vocês saiam daqui no sentido de, nossa, como a gente sabe pouco sobre a loucura, né? Exatamente, muito bom, muito bom. E também eu acho um pouco mind-blowing, assim. Eu lembro que quando na faculdade a gente estava falando sobre loucura, eu ficava muito surpresa, assim. Eu não acredito que tudo que eu sabia até hoje não é verdade. Eu Sim, não acredito que, sim, exato. eu não acredito que a loucura é outra coisa, né? Enfim, totalmente diferente. Para quem entrou agora, sejam muito bem-vindos e boa noite. A gente tá esperando um pouquinho, né? Começa daqui uns 2 minutinhos, 9h40. Sim. A gente começa a falar desse assunto. Hoje, com boa internet. E, gente, vocês fizeram perguntas muito boas também. Sério, eu quero que vocês saibam que as caixinhas que a gente coloca lá, a gente não ignora. Sério, a gente usa muito. E claro que a gente não consegue responder tudo sempre, mas a gente adora responder. Sim, exatamente. Bom, hoje as pautas vão ser o que é loucura? O que é ser normal, né? A gente vai falar um pouquinho dos paradigmas da loucura e vai falar também um pouco das loucuras que são mais visadas socialmente, né? Como a psicose, né? Essas que geralmente as pessoas ficam em hospitais psiquiátricos, né? Uhum. Então, a gente vai trazer um pouquinho sobre isso e uma reflexão também do por que a gente tem essa mania, né, de chamar as pessoas que não, enfim, às vezes não concordam com uma opinião nossa de loucos, né? Ah, não sei quem é louco, maluco, Esse porque cara não só pode ser concorda com uma louco. opinião nossa. Então, E, tem até uma inclusive, gíria brasileira, que é o ser fala, quero louco, saber a gíria. Sim. ser louco. Que loucura! Que Meu, loucura, assim, isso que você quer fazer xarope. é loucura. Tanto que ontem, quando a gente lançou o template, né, ali chamando a live, eu coloquei uma frase da Clarice Lispector, né, que é: a loucura é vizinha da mais cruel sensatez. E, gente, isso é muito real, vocês já vão entender por quê. E isso tem muito a ver com, não só com o que é loucura, mas o que que é sensatez, o que que é saúde. E bora começar por esse gancho, Bia. Vamos, simbora, já 9h40, vamos lá.
Vamos começar sobre o que que é saúde, afinal. No. Bom, saúde não é a mesma coisa de normalidade, tá? É, falar, eu não sou louco, eu sou normal. Não quer dizer que você seja saudável e muito menos que você não seja louco e muito menos que você seja normal, tá? Sim, A saúde, ela tem muitos aspectos, né? Pode ser, geralmente, se fala em saúde biológica, né? Do seu corpo, tá ali funcionando perfeitamente, com todas as suas funções ok. Você ter uma boa rotina, né? Ter rotinas saudáveis, inclusive eu tenho um post sobre isso, porque isso é muito importante. Nos completa, né? Nós somos seres humanos, animais que estão compostos de animais. tecidos e células, e a gente precisa estar em dia com a nossa saúde para a gente ter uma boa cabeça, né? Para a gente também não ter problemas na velhice e tudo mais. Então, saúde, basicamente, é como você cuida do seu corpo, tá? É, se o seu corpo ele está saudável sem nenhuma doença. Isso é saúde, tá? Tem outras coisas que estão relacionadas à saúde também, por exemplo, saúde mental, né? A gente fala muito sobre saúde mental. Para a saúde mental estar em dia, você precisa estar com uma saúde física também, minimamente aí em dia. Para você ter saúde mental, você precisa procurar pessoas especialistas em saúde mental, assim como você procura um médico, um nutricionista, né, um Uhum. fisioterapeuta, e assim por consequência. Então, isso é saúde. A saúde tem a ver com a loucura? Sim, mas não é único e exclusivo. Não é só porque você não se considera louco que você é saudável. E nem Acho que vice-versa. tem essa diferença. E nem vice-versa. Sim, e é interessante a gente entender essa linha tênue, né, entre a saúde e a loucura. Já é algo que se fala muito, né, como o próprio Foucault puxa ali muito, mas não pretendo entrar nisso aqui porque senão a gente ficaria a noite toda falando. Sem problemas para mim, mas o Instagram não gosta muito, então vamos se ater aqui a pontos mais fixos. Essa linha tênue, né, entra muito em algumas perguntas que a gente recebeu do tipo, o que classifica uma pessoa como louca? Quem é louco? Por que que ele é louco? E a gente acaba entrando em outras coisas de, mas quem classifica o outro como louco, afinal, né? A gente, dentro do contexto atual, nem puxando um contexto histórico, a gente pode falar que quem classifica é uma pessoa de poder, que tenha poder para classificar outra pessoa como louca, né? E consideração, e que não se submete a um exame da loucura, porque seria loucura. E em alguns posts anteriores, eu acho, que eu já falei no Instagram sobre isso, né? Inclusive, eu perguntei se queriam falar sobre psicose. E vocês gostam bastante desse assunto, né, gente? E lá eu falei um pouquinho sobre a projeção, né? E isso é só um dos exemplos, tá? A gente pode entrar em muitos outros, mas que a projeção, ela é simplesmente a forma da gente jogar coisas que são nossas no mundo externo, né, na nossa percepção, a forma como a gente vê as coisas. Então, a partir de que ponto a gente pode considerar uma pessoa louca, sendo que todos nós projetamos e jogamos coisas que são nossas no mundo, na percepção que temos sobre o mundo. E, na verdade, o que que é a loucura, num senso comum, se não o ver o mundo de uma forma diferente, distorcida, talvez. Então, acho que a resposta seria que, de perto, ninguém é normal. É, eu vejo muita necessidade, porque eu sou essa pessoa, de trazer definições. Sim. Então, a gente recebeu essa pergunta, né? Afinal, o que é loucura? E, bom, a definição do dicionário, basicamente, é um distúrbio mental grave que impede alguém de viver em sociedade, definido pela incapacidade mental de agir, sentir ou pensar como suposto insanidade mental, ao comportamento próprio de louco e insensatez. Essa é a definição do dicionário, né?
Porém, essa, como você disse, não é uma definição social de loucura, né? Tanto que as pessoas chamam as pessoas de loucas deliberadamente, né? O que foi exatamente o que você falou, né? O que não é isso, senão as regras de um grupo que tem crenças e normas e uma cultura pré-estabelecida ali, e que acham que essas regras são as corretas, né? Que são as famosas bolhas que a gente vive, Uhum, né? Então, isso é muito importante deixar claro, tá, gente? Antes de você classificar alguém como louco, né, como incapaz mentalmente, enfim, se reflita, né? As diferenças entre pessoas não pressupõem vantagem, tá? E isso depende muito das normas e das regras da sua bolha ou da sua sociedade ali, do seu grupo. uhum. E quanto mais você tá dentro da sua bolha, mais dificuldade você vai ter em não diferenciar o que é diferente do seu de loucura. Porque a outra bolha sempre é louca. Exatamente. E a internet, ela diminui essas distâncias, né? Porque antigamente você tinha ali você e o seu ciclo ali, seu bairro, as pessoas que você conhecia no seu ciclo social, no máximo a televisão, e ainda assim, bom, quem tá mais longe de mim é mais louco. A internet, ela diminui essas distâncias e torna as bolhas gigantescas, as bolhas ainda maiores, né? Sim. E a E gente não pode faz a chamar gente que ver nenhuma bolha é outras normal. bolhas. A gente vê outras bolhas que a gente não veria num contexto normal, como, por exemplo, uma bolha do outro lado do mundo, talvez. Com Né? crenças e normas totalmente diferentes da nossa. Totalmente diferentes, exatamente. E a gente não pode chamar nenhuma bolha também de normal, né? Justamente por conta dessas crenças e valores, né? Que são diferentes e que são taxadas como loucura no que é o outro, né? E outra coisa, né? Quanto maior a desigualdade social do nosso país e das pessoas que o compõem, menos as pessoas entendem a realidade da outra, menos as pessoas se entendem. A maior a dificuldade de reconhecer o outro como normal, né? Uhum. Sim. Então, essa é uma questão importante também. E como você disse, né? É, ninguém é normal do ponto de vista individual. Simplesmente por uma coisa matemática. É o seguinte, cada ser humano é composto por muitas variáveis, né? A gente tem variável de altura, de peso, de idade, de gênero enfim, nós temos muitas variáveis e classe social. Cada variável, basicamente, ela tem aí uma probabilidade de erro de 67%, que é muito alta. Ou seja, se você pegar aí mais ou menos 10 variáveis para fazer uma média, ninguém é nem 1% normal. O que é normal, né? De acordo com a norma, de acordo com a regra. E que regra? Ou seja, ninguém é normal. Quem colocou essa regra? Por quê? E, e é interessante, né? Porque em outros contextos, em tempos passados, mas que são mais atuais do que tudo, a gente teve tratamentos de loucura no sentido de isolar, no sentido de privar, de subir um muro entre eu, que sou são e saudável, e o outro que é tido como louco, né? Yeah. Então, hoje a gente pode ter menos muros, né? Mas a gente ainda tem muros sociais, a gente ainda tem muros acadêmicos e, enfim, isso acho que traz uma pequena percepção ali do o que classifica uma pessoa como louca. Acho que Exatamente. tá respondido. Com uma resposta bem É. complexa do que acredito que mais do que vocês queriam, mas a resposta do dicionário falta algumas É coisas, né? insuficiente, né? Muito insuficiente. E até justamente por conta dessa diferença, né? Da resposta do dicionário e da visão popular da loucura, né? Uhum. Que se estabeleceu justamente por causa de crenças e normas e cultura que a gente tem da história da loucura, né? No mundo e no Sim. Brasil. Aham. E Bia, outra pergunta que mandaram aqui pra mim é qual a diferença entre delírio e alucinação?
É, é uma pergunta ali que surge uma dúvida, né? Normalmente as pessoas falam no mesma, como se fosse a mesma coisa, né? Por exemplo, ele tá delirando, tá vendo coisa onde não tem. Depende, depende, gente, Depende, ele tá depende. te contando isso? Exato. O delírio, ele seria mais uma confusão de pensamento, né? É uma desorganização ali, por assim dizer. E também pressupondo uma perda de um contato com a realidade, né? E a alucinação, por outro lado, ela tem mais a ver com a parte sensorial, né? Pressupõe uma uma estimulação sensorial sem que de fato tenha tido estímulo. É como, por exemplo, se eu ver essa luz sem ela estar aqui, né? Então, a gente está falando de olhos, boca, ouvidos. Sentidos, Igual né? você gesticulou. Exatamente, sentidos. Normalmente costuma ficar na parte auditiva, são os mais comuns, mas a gente também tem visual e também, às vezes, até tato. E fala um pouquinho, Bia. Eu me empolgo, desculpa. Não, eu acho excelente, acho muito pertinente, porque justamente, né, tem a diferença também do que o indivíduo elabora, né? O discurso dele é, é o delírio, né? É a construção do que ele tá te falando ali, da ideia. Agora, a alucinação em si, ela pode ser, né, visual, auditiva, olfativa, é, Uhum. sensitiva, assim, de tato, né? Então, é basicamente isso, assim, e isso já desmistifica várias psicopatologias que as pessoas acham que estão de uma forma ou são de outra, quando na verdade pode ser mais simples que isso, né? A depender dos sintomas positivos e negativos de cada paciente que tenha essa psicopatologia. Sim, tanto que eu não quis entrar aqui, viu, gente? Por exemplo, em questão de psicopatologia pautada no DSM, por exemplo. Porque quando a gente fala de loucura, a gente está falando de algo muito amplo, né? Eu não estou falando simplesmente de psicose, que em alguns lugares poderia ser traduzido por esquizofrenia, espectro da esquizofrenia e outros transtornos ali. Porque, por exemplo, a depressão também tem sua cota de sintomas psicóticos, né? E também outros também têm a ver, por exemplo, com delírio, até entrando ali, por exemplo, em estados de atenção e consciência, né? Estados de consciência. Uhum, Como no caso do terror noturno, né? Não só do terror noturno, mas de uma pessoa ali em um estado semi-adormecido, né? Que é comum que vaze certos conteúdos, né? Para a percepção do mundo. E isso não faz ela louca, né? E isso é importante a gente colocar que ela não é louca por isso. Imagino que todo mundo já teve, por exemplo, um sonho que parece que estava acordado e não é louco por isso. Então, acho que a loucura tem um contexto muito mais amplo, né? Do que simplesmente a gente falar de psicose e espectro da esquizofrenia. uhum, E já puxando um gancho também com uma outra pergunta que trouxeram. Pergunta não, né? Uma afirmação que é a respeito de chamar certas pessoas de louco, de louca. E isso acontece muito com mulheres, muito. Até porque o louco, ele no dicionário, quando você joga no dicionário, quando você joga no Google, a definição que tem é que um louco é um sujeito desprovido de razão. Logo, o louco não tem uhum. opinião, ele não tem peso, Nem crédito, né? É uma nem pessoa desacreditada. crédito. Exatamente. Então, quando você diz que uma certa pessoa é louca, você está tirando todos os argumentos dela, porque o louco, a opinião do louco não importa. Então, quem a gente está colocando nesse lugar? Por quê? Então, dá para ter uma pequena noção do tamanho da magnitude que engloba a loucura, do que simplesmente sintomas de alucinação e delírios, propriamente dito. Perfeito, perfeito, Bre, justamente. Nossa, esse assunto me chama a atenção, viu? Porque, bom, novamente se faz necessário voltar à ideia de que a loucura é um conceito. A loucura não é uma coisa, não é um material. A loucura é um conceito que se desenvolveu, né, ao longo da história, no mundo e no Brasil de formas muito específicas, né? Uhum, Então, bom, a gente teve aí pelo menos 3 momentos de paradigma da loucura
mundial e aqui no Brasil, com hospitais psiquiátricos, holocausto, muita coisa. E quais que eram as taxações para pessoas loucas, né? Bom, novamente, as pessoas que saíam de uma norma pré-estabelecida por pessoas que não tinham a ideia de um coletivo no nível individual também, de emoções e sensações e sentimentos e diversidades, né? Idiosincrasias, enfim. E a norma, ela tem muita essa questão religiosa também, né? Até da história do Brasil. Enfim, para não me alongar nesse assunto, só para fazer um gancho com chamar as mulheres de loucas, né? O que é muito comum, as mulheres elas são taxadas de loucas, é justamente pelo fato de uma pessoa que está ali um pouco mais na norma, apenas pelo fato de ser homem, se achar na posição de diminuir alguém para tirar a razão, tirar o senso, tirar a sanidade daquela pessoa apenas com uma palavra. Bom, já que eu posso, eu te tiro todo o argumento, eu te tiro toda a força, realmente. Exato, porque eu bom, posso. Você aqui para mim está inválido. E isso tem muito a ver com a história da loucura no Brasil. Porque a pessoa que era louca era a pessoa que não tinha voz, era a pessoa que tinha que ser excluída socialmente, tinha que ficar de canto, e é aquela pessoa que ninguém dava menor crédito e que não consegue se recolocar no mercado, enfim. Com a mesma ideia que a gente discrimina algumas pessoas por achar que a gente está mais na norma do que elas. Mas isso é uma ilusão, Sim. Porque ninguém está na norma, absolutamente ninguém. E a norma também não é o ideal. A norma, pegando a sua fala, o que é norma, afinal, né? Frases que a Bia diria. Sim. Mas o que é isso, afinal? O que é norma, afinal? Justamente, tudo isso, nas minhas pesquisas, veio da palavra normal, né? Do que, bom, se eu tô falando da loucura, eu tenho que falar de normalidade, né? Porque, enfim. E aí eu estava pesquisando qual que é a etimologia da palavra norma, né? E eu vi que norma, ela é uma peça de uma mesa de carpinteiro. Ou seja, a partir dessa norma, assim, da mesa do carpinteiro, ele tira as medidas e a partir dali as outras coisas devem, se elas não estiverem na norma, elas não estão corretas, né? Até porque quem era carpinteiro? Exatamente. E a gente pega e volta na questão religiosa, né? Dessa realidade do molde, né? O que tem muito a ver com essa questão religiosa de molde, né? Afinal, a maior representação de um carpinteiro, o carpinteiro mais famoso que existe é Jesus Cristo, né? Não, perdão, olha eu errando aqui. É José, pai de Jesus Cristo. E é isso, assim, né? E aí isso foi passado para a visão de Jesus Cristo, que em algumas religiões, inclusive nas religiões cristãs protestantes, né? É o próprio Deus. Então, como o nosso país, que foi, né, feito em cima do Império Romano, que antes era, enfim, tinha outra religião, mas aí depois pegou o cristianismo e a gente anda muito nessa norma, então a gente ainda tem essa ideia de que o correto, ele tem um fundo cristão, ele tem um fundo religioso. Isso é uma coisa que é até arriscado de falar, mas faz parte da nossa cultura, é simplesmente história. Sim, a gente... Falando de sintomas psicóticos e religião, né? Porque você puxou aí, eu falei, caraca, preciso entrar nisso. É algo que, cara, eu não vou entrar ali no contexto do papel da igreja, nessa norma, mas porque é um assunto muito longo. Mas, basicamente... Isso é muito longo, a gente teria que fazer uma live só para isso. Mas os sintomas psicóticos e as religiões, né, não se tratando simplesmente do cristianismo, ela também tem uma certa história, né? Tanto que alucinações muitas vezes
são confundidas com sinais paranormais, sobrenaturais. Sim. E isso está muito ligado ali também com a nossa cultura, né? Afinal, uma coisa que deve ser desmistificada é que delírios e alucinações sempre vêm do que o sujeito já conhece. Sempre, sempre, gente. A gente não vai ter, por exemplo, um sujeito alucinando sobre o Batman, falando que ele é o Batman, sendo que ele nunca viu Batman na vida e, na verdade, ele não teve nem TV. Entendeu? Então, é importante a gente estabelecer isso para a gente entender que os delírios vêm de algum lugar, né? As alucinações, elas vêm de algum lugar que sempre tem a ver com o sujeito, né? Então, claro, gente, eu não estou falando aqui a crença de vocês, a religião errada, não. Não é isso que eu estou falando. Mas é importante a gente distinguir algumas coisas, né? Colocar cada um no seu quadrado. O que que é psicose, o que são delírios, o que são alucinações e o que é propriamente ali do campo religioso, que não cabe a gente falar, né? Cabe a padres, pessoas que estudaram de fato teologia. E até o delírio e a alucinação, por ser referente ao sujeito, eles têm muito a dizer, né? E o Uhum. que o delírio e as alucinações têm para dizer? Bom, até então você acreditava que nada, né? Até então você acreditava que o louco era desprovido de razão e fim. Uhum. Mas a gente já teve várias vozes aí que olharam e falaram, não, calma lá. Eles têm, sim. Eles estão falando, sim, alguma coisa. Inclusive, Nice da Silveira, né? Se vocês quiserem assistir o filme Nice, o Coração da Loucura, ela é brasileira, uma psiquiatra brasileira. Ela deu um pontapé muito bom em cima disso, né? De exatamente falar, olha, vamos tentar organizar isso daqui, entender o que que a alucinação está falando. E Freud também já investigava isso, né? Freud, Lacan. E, e muitas vezes tem a ver com conflitos também, né? A gente tem certos gatilhos que podem ativar ali sintomas positivos, por exemplo, né, do espectro da esquizofrenia em determinada fase da vida, e esses gatilhos, eles também dizem alguma coisa. Então, é importante, gente, o tratamento, é importante vocês buscarem ajuda, buscarem informação também, né, sendo familiar, amigo, e não simplesmente tentar ali no tete a tete, né, de tentar retrucar e tentar falar, não, mas você não é o Batman, cara. Não, até porque eles detêm a verdade, né? É. Exato. Inclusive, uma das frases, né, que o dicionário trouxe pra gente, e de certa forma, é verdade, dessa vez eu concordo, é que os delírios são crenças fixas, não passíveis de Uhum. mudança à luz de evidências conflitantes. Ou seja, não adianta eu falar pro louco, pra pessoa que está delirando, pra uma pessoa que está em um estado psicótico, que ela está delirando. Ou então mostrar que A mais B é igual a C. Não se trata disso, porque se tratasse, ela provavelmente veria por ela mesma que A mais B é igual a C. E no máximo você vai conseguir sintomas e delírios cada vez mais bem estruturados, até porque a gente tem, independe do grau de estudo da pessoa, né? Então a gente tem aí psicóticos na história que eram juízes, advogados, doutores. Então talvez o que você vai conseguir é um argumento muito mais bem elaborado e muito mais difícil de desfazer e conseguir achar o início do problema e acaba dificultando algumas coisas. Falei muito, né? Sim. Não, tudo bem. Acho que está faltando seu chá aí. Se você tivesse com chazinho. Meu, mas é isso, né? Também ganhadores de prêmio Nobel, né? E é isso. A gente vai aprendendo a desmistificar a loucura aos poucos. E também saber diferenciar, né? Porque também tem esse estigma do gênio louco, né? Essa pessoa, Sim, será que ela é louca ou será que ela é genial? Os dois, né? Eu acho os que é dois. muito, sim, eu acho que é muito importante que a gente entenda que todas as pessoas são loucas, assim como
Uhum. Todas as pessoas também são normais e é isso, assim, não é porque uma pessoa ela tem alguns sintomas positivos, né? O que que é isso, Bia? Sintoma positivo, sintoma negativo. Sintoma positivo é justamente são essas alucinações, né? É, são coisas que acrescentam, né? Que a partir da patologia acrescenta na psique. E os negativos são aquelas que diminuem as atividades diárias, né? Diminuem o contato social. E aí, para isso, tem tratamento, tá, gente? Inclusive, uma pergunta, né, Bre, sobre o tratamento. Sim, Como que exato. é? Pergunta. Sobre o que esperar do tratamento, né? Como que é feito o tratamento, se tem tratamento, foi uma pergunta bem aberta, porque realmente tem essas dúvidas, Porque né? a A gente, loucura é muito vaga. exato. A gente tem essa coisa de que o louco é louco e vou fazer o quê? Tem E tratamento, gente, tá? É, na psico, a gente trabalha muito com conformidades, tá? Que é justamente como você se adequa, como você se enquadra à norma que é estabelecida a partir do seu âmbito social ali, né? Então, bom, a gente sabe que é muito importante para as pessoas terem bons contatos sociais, terem um bom convívio com as pessoas no geral. E isso é uma coisa que está dentro da norma. uhum, Então, seria interessante se essa pessoa que às vezes não tem essa expertise, às vezes ela não aprendeu a fazer isso durante a vida, às vezes ela tem muito receio, enfim, N coisas, loucura de cada um, a depender de sua loucura, ela tem aí essa questão com contatos sociais. Então, o que a gente faz em psicoterapia, né, é justamente trazer essa pessoa mais para dentro da norma, para deixar ela um pouco mais feliz, um pouco mais integrada, um pouco mais saudável, né, um pouco mais conforme. Mas existem também várias outras coisas que são estigmas e que aí a psicologia trata de forma diferente, né? A psicologia trata com uma forma mais de enfrentamento, com uma forma mais de empoderamento também. Por exemplo, uma mulher que é taxada de louca por ter opinião, né? De forma alguma a gente quer que ela se adeque à norma machista, patriarcal da sociedade, né? Então, capacitá-la para que ela consiga, né, falar de forma assertiva aí o que ela pensa, o que ela estudou, o que ela tem para falar. Então, são formas diferentes de se lidar com loucuras diferentes que todos nós temos, né? Acho que loucuras, essa é a questão. loucuras, São loucuras, no exatamente, plural. que todos nós temos. E eu acho que só desse fato de ter essa compreensão, já dá para saber que os tratamentos eles são plurais também, né? Uhum. Mas temos técnicas comportamentais, técnicas cognitivas, inclusive para psicopatologias mais ditas como loucuras mais escancaradas, né? Que são essas das alucinações, geralmente. Sim, e Mas para todas, tá, gente? a gente tem os antipsicóticos também aí, né? Cumprindo um papel Hell yeah. importantíssimo dentro desse contexto, né? Então, de novo, nossos amigos da psiquiatria entrando aí, porque realmente, Toda live. sim, toda live, porque a gente realmente trabalha em conjunto, né? E como a Bia falou, a gente tem várias formas de interagir aí nesse meio, inclusive da psicanálise, né? Como eu já tinha dito, dar voz ao louco, né? À loucura. Então, pô, o que que essa alucinação tá dizendo? O que que esse delírio tá dizendo? Por exemplo, a gente tem o caso aí do Schreber, famosaço Uhum. dentro da Psico, que ele era um juiz muito renomado, ele tinha cargos ali altíssimos já, e ele começou a ter uma forma de psicose que não é muito conhecida, que é a paranoia. Ela é conhecida, Uhum. mas não dessa forma, né? Aqui a gente tem uma paranoia muito mais estrutural, por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho. O dito neurótico, né? Ele é aquele cara, aquela pessoa que
vai escutar as coisas, vai ter conflitos, vai jogar para dentro dele, talvez uma ideia que a pessoa não consiga aceitar, ela vai jogar para dentro dela, reprimir, recalcar e deixar bem fundo lá dentro até que comecem a aparecer sintomas, disfunções ali no comportamento, sintomas corporais, algumas coisas que indicam que algo não vai bem. Então o psicótico, não. O psicótico vai falar, não, isso aqui não é meu. Ao invés dele jogar pra dentro, ele vai falar, não, isso nunca aconteceu. Então é o jogar pra fora, né? Então é importante a gente ouvir, né, as pessoas. E foi basicamente isso que a Anice da Silveira fez, né? Ela deu quadros e muitas outras tarefas artísticas ali para pessoas que estavam consideradas em um estágio terminal, social, né, socialmente falando, em um estágio que não tinha mais volta, em um estágio que não tinha mais tratamento, e colocou aquelas pessoas para pintar, né? E foi entendendo o que que elas estavam falando, uma forma que elas conseguissem organizar o pensamento de uma forma que ela conseguisse agir, né? E hoje, claro, a gente tem técnicas muito mais refinadas. Ali ela estava entendendo como que acontece a coisa, mas, gente, tem tratamento, tem muito o que fazer. A única coisa que a gente não deve fazer é ignorar e taxar como louco. Duas coisas. Então, sim, eu acho que sobre ter tratamento, aliás, eu acho ótimo, assim, escutar um pouco mais sobre a psicanálise, né, porque a gente vai fazendo algumas conexões, assim. A escutativa é 100% importante, né, em todos os casos. E não somente no tratamento, como no dia a dia, né. E a TCC, ela trabalha muito com psicoeducação, né. Psicoeducação não somente de pacientes, mas como da população também. Até que foi essa a ideia de começar a fazer as lives também, né? De trazer realmente conceitos que ficam lá em um ambiente acadêmico e guardadinho ali no psicólogo da clínica à luz, né? E falar assim, não, gente, é simples assim. E tem tratamento para loucos e normais, viu? Uma vez que só porque uma pessoa ela tem um sintoma X da psicopatologia dela, não significa que ela é mais louca que você, sabe? Que às vezes está ali neurótico no seu dia a dia, imaginando situações e tendo várias distorções cognitivas, ou seja, imaginando situações assim que não sabe o que vai acontecer, fica pensando, achando que tem certeza do que vai acontecer no futuro. Gente, isso é loucura também. São Bia, formas de loucura. isso entra, se der um gatilho aqui, em algo que também já tinham perguntado, né? E eu queria trazer aqui também faz bastante tempo, que é o perigo de discursos como confie nos seus pensamentos, confie na sua intuição. Gente, se tem uma coisa que a gente entende muito na psicologia é que os nossos pensamentos enganam a gente, a nossa intuição ela engana a gente. Pô, vou confiar em quem então? Em você, mas antes faça um pensamento crítico, vai no psicólogo, acompanhe a sua saúde mental, principalmente porque, como a Bia bem falou, né? Isso de ficar pensando em coisas que nunca vão acontecer, né? E até ali, por exemplo, delírios de Tem muita. perseguição. Exato. Em delírios de perseguição, por exemplo, uma pessoa que foi assaltada, sofreu algum episódio ali de violência e fica por muito tempo achando que ela vai ser assaltada, que ela vai sofrer aquela violência de novo. Então, isso também, até que ponto que a gente pode considerar que é normal e até que ponto é loucura, sendo que ela também está tendo uma distorção da realidade. Então, cara. A questão que é isso, né? E sobre confiar, né? Isso é muito contracientífico, inclusive, né? O do confiar, eu confio 100% nos meus pensamentos e na minha intuição. É contracientífico total. Primeiro porque, né? Só sei que nada sei é uma coisa muito importante. Segundo porque a ciência, né? Ela tá todos os dias tentando ser menos errada, né? Todos os dias ali, porque se parte do princípio de que nós não sabemos de nada. Uhum. Quanto mais os nossos pensamentos, né? Que são feitos aqui por esse animal, ser humano, que somos nós. Que tem toda Então, uma por isso que é interação muito importante. emocional, Exatamente. química do cérebro.
E social, né? E assim, criados regras de outras pessoas também, que por motivos também completamente X, assim. Então, é por isso que é muito importante se questionar o tempo todo, fazer o questionamento socrático mesmo. Não, peraí, isso aqui que eu tô pensando, será que tem alguma coisa relacionada com outra coisa? Será que tem a ver com a realidade? Como será que eu estaria me comportando se eu pensasse de outra forma? Realmente, se fazer questionamento, né? Vem de Sócrates justamente por ser contracientífico. Sim. Confiar plenamente numa coisa que provavelmente não é verdade. Exato. Na verdade, seria um trauma psicológico essa questão de ser assaltado e ficar por muito tempo com esse medo, né? Exatamente. Sim, Sim, e a TEPT. gente tem o TEPT, né? Em um grau considerado ali mais patológico, por assim dizer. Mas eu quis citar a paranoia, né? Porque ela acaba distorcendo ali a realidade. Inclusive, em alguns momentos, tem a ver com si próprio, né? Por exemplo, se eu tenho um desejo de violência e um desejo ali de ódio, por exemplo, com uma certa pessoa em que eu não deveria ter, porque não tem motivo. Em muitos casos a gente vai recalcar isso, a gente vai reprimir isso, né? Jogar bem lá no fundo, tentar fingir que não existe. Então, quando a gente faz isso, a gente joga pro outro, a gente projeta no mundo. Então, Uhum. tal pessoa me odeia e tal pessoa quer me matar. Tal pessoa quer o meu Uhum. mal, porque eu quero o mal dela, porque eu quero agir com tal violência. Então, é Em menos entender que escala isso muitas. acontece muito, né? Muito, muito. Aqui Em parecem menos exemplos escala, assim, extremos. meu santo não bateu. Simplesmente assim. Ah, meu santo não Sim, bateu, não gostei. Ah, não sei, me olhou estranho, sei aquela lá. pessoa que acha que todo mundo odeia ela. Acho que tenho certeza que todo mundo aqui conhece É, essa pessoa, uma pessoa que fala, chega no lugar e fala, não bateu porque ela não gosta de mim. Então eu não gosto de quem não gosta de mim, mas a pessoa não falou nada. E você acha que ela não gosta de você ou você não gosta dela, né? E Freud, inclusive, tem uma frase disso, né? Quando Paulo me fala sobre Pedro, eu sei mais de Paulo tem do que de mais. Pedro. Sim, exatamente, perfeito. Então, é isso, assim, sim. Quando tem o trauma de ser assaltado e ficar muito tempo com esse medo, é muito mais característico de TEPT, tá? Transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. O que tem também super tratamento na clínica, que basicamente enfrentamentos também, né? Entre outras coisas, né? Tem tratamentos cognitivos e tratamentos comportamentais, mas um dos comportamentais é enfrentamento. Mas aí, para isso, você precisa estar fortalecido, sabe? E é por isso que é muito importante. Sempre. Bom, buscar ajuda. Eu sei que a gente sempre fala isso, mas é porque é o tema da live, né? Então, tem É muito que porque fugir. também muitas vezes, como a gente está aqui falando de distorções, a gente está falando de projeções, de distorções da realidade e cognitivas, né? É muito difícil que a gente dê conta da gente mesmo. Então, gente, busca ajuda, sério. Bom ter esse cuidado, né? Até porque muitas das loucuras vêm justamente pela falta de cuidado, né? Que a gente acaba não tendo, que às vezes a gente não aprendeu a ter e que a gente não acaba não reproduzindo com nós mesmos. E faz parte, sabe? Faz parte de você ter relações melhores e parar de pensar, né, algumas certas coisas e começar realmente a colocar em prova alguns pensamentos, né, do tipo, ah, não, eu sempre fui assim, eu sempre vou ser assim, ou porque tal pessoa foi assim, eu vou ser assim também. Isso porque a gente está pincelando de uma forma tão pincelada esse assunto e tem muito mais coisa. A gente está, aliás, trazendo para o micro, uma coisa que é muito macro. É, uma coisa que a gente está tentando trazer para o individual. Indivíduo, É, uma coisa que a sociedade já vem trazendo muito antes e o buraco é muito mais muito mais. fundo. Quando vocês acharem que a gente está indo fundo, saiba que a gente está, nossa, aqui no comecinho de um oceano, tem quilômetros para baixo. Imagina, né? Se cada pessoa é diferente e ninguém é normal, imagina quantas variações a gente tem.
Sobre esse assunto, né? E se isso é uma coisa que já é pauta desde que quando tinha ser humano, imagina o tamanho de história que a gente tem para contar. A quantidade de Sim. história, né? Então é isso aí. Você tem mais uma pergunta aí ou eu posso trazer uma curiosidade? Olha, eu tenho mais uma pergunta, eu fiquei curioso com a sua curiosidade, mas eu vou jogar a pergunta pra gente não, a Tá gente bom, jogar a curiosidade depois. beleza. Gente, eu não sei a curiosidade, tá? Eu tô curioso mesmo. E uma coisa sobre os sintomas, né? Como, por exemplo, os sintomas negativos, né, que a Bia trouxe. Por exemplo, a depressão, o embotamento afetivo, né, e social, que a pessoa se privar, se isolar. Então, são características também da esquizofrenia, do espectro da esquizofrenia ali propriamente dito, né? Então, é, é muito complexo. Por exemplo, a gente falar que uma pessoa que está com sintomas positivos da esquizofrenia, muito provavelmente ela também vai estar ali sob efeito de sintomas negativos, né? Então, gente, imagina só a facilidade de uma pessoa nessas condições se perder se ela não tiver o devido apoio e nem informações, né? Algo que chegue até ela. Então, muitas vezes a pessoa acaba manifestando também sintomas depressivos primeiro, né? E aí depois ela vai ter sintomas psicóticos. Mas também podem ser sintomas psicóticos da Uhum, depressão, porque a depressão também tem uhum. características psicóticas. Então, é complexo. Quando a gente fala do mundo da saúde mental, é complexo a coisa. Era só isso, Bia. Sim, é mais que complexo, né? É complicado. É muito complexo. É hiper complexo. Sim. Mas eu espero que a gente tenha conseguido aí, pelo menos até agora, passar essas duas visões, né? Que a gente está tentando aqui passar de maneira um pouco evidente. Que Uhum. é essas duas coisas, né? Primeiro, que o que é normalidade e o que é loucura. E também essa loucura mais característica socialmente, que quando as pessoas falam loucura é a que vem na cabeça, que é justamente essas questões de delírio e psicose. E também desmistificar um pouquinho disso, né? Essas eram nossas duas intenções hoje. Além disso, eu tenho uma curiosidade para trazer para vocês, que está vinculada ao TEPT, inclusive. Bom, o primeiro DSM, que é o manual diagnóstico que a gente usa para psicopatologias, ele foi feito, gente, em 1952, a pedido do exército. Por quê? Porque as pessoas estavam voltando do exército, todas cheias de TEPT e outras coisas. E elas não estavam conseguindo se reinserir socialmente. Então, precisou criar, né, esse livro a pedido do Exército, do DSM, para entender um pouquinho quais eram as psicopatologias das pessoas, como elas apareciam de maneira mais abrangente. E esse primeiro DSM, ele tinha 80 doenças diagnosticadas, mais ou menos 150 páginas. DSM-1. Atualmente, o nosso DSM-5, ele tem 992 páginas. E ele é de Nossa. 2013. E a gente está passando por uma revolução ainda. Então, é isso, né? A ciência todo o minuto você reduzir sua incerteza, todo minuto você descobrir mais coisas. A psico ainda é uma área muito nova, né? Muito E nova, toda hora a principalmente gente descobre uma coisa comparada nova. a áreas como, por exemplo, a medicina. Eu tenho uma pergunta polêmica para te fazer, Breno, antes da gente acabar. Olha, eu adoro perguntas polêmicas. Tá preparado? Mas é o seguinte: por que a homossexualidade era vista como uma desordem mental até pouco tempo atrás? Oh, uau. Bia, eu acho que isso acaba fazendo jus a tudo que a gente disse até agora, né? Quem é que decide o que é saúde mental? Quem é que decide o que é normalidade, né? Então a gente está sempre muito ligados também ali
Motivos políticos. Políticos que eu falo sociais, né? Do macro, em uma grande dimensão. E a gente tem também ali, por exemplo, vindo em fortíssima força, né? Principalmente ali nos séculos passados, cristianismo, né? E outras religiões também mas o cristianismo principalmente, né? Tem uma influência fortíssima no Brasil. Inclusive desde do início da colonização, né, a gente já tem uma força muito forte do cristianismo agindo ali, e ele já traz uma visão acerca disso, né? E não só o Uhum, cristianismo, muitas outras coisas também acabaram impactando e acabou virando uma coisa muito cultural, né? E uhum. muito fácil, por exemplo, pô, é muito mais fácil ligar o pecado a um transtorno mental, a algo que não é normal, né? Então, Uhum. entra de novo nisso. O que que é normalidade? O que que é loucura? Quem decide isso? É sempre bom a gente fazer algumas perguntas, né? Porque às vezes a gente só vai entrando, né, e absorvendo certas coisas que será que estão certas? É sempre bom a Sim, gente ter esse pensamento perfeito. crítico. Crítico, exatamente. E só complementando também, é uma questão de luta, né? E militância mesmo, sabe? O como é importante que a voz do louco seja ouvida, né? O como é importante, né? A partir daí surgiram mais estudos, né? Surgiram mais evidências e outros estudos, inclusive psicológicos, que falaram, poxa, isso é uma grande bobagem. Sim, Homossexualidade não é doença, né? E aí acabou entrando mais na norma do que na curva, né, da norma ali. sim. Então, o como é importante todos os dias a gente ser aberto à desmistificação das coisas e a entender que individualmente absolutamente ninguém é normal. Exato, é exatamente isso. Até porque a psicologia ela não tá aqui para apontar, né, o que é certo ou errado, nem nada do tipo. Porém, ela tá aqui para sentar, estudar, pensar, né, relembrar, puxar no passado algo para entender se aquilo faz sentido, né? Dar Então, ouvido à loucura. Sim, dar ouvido à loucura, exatamente. Então, pô, sempre desconfia, gente, de argumentos que não têm argumentos. Como, por exemplo, isso é errado, isso é uma grande bobagem, ou no meu tempo não porque existia sim, que eu quero, porque me isso. ensinaram, né, assim, Exato, no meu tempo não tinha que isso. sempre foi assim. Pô, será que não tinha? Ou será que você não via? Então, gente, Exatamente. quando a gente fala que a gente está no século XXI, não, a gente não está se referindo a que a gente está fazendo coisas que não se faziam antes e por isso você deve abandonar as suas crenças e as suas normas, mas de entender que certas coisas já foram desmistificadas, a gente já tem um porquê, a gente já tem respostas e respostas muito bem embasadas Sim, que não devem ceder a simplesmente porque eu não, eu respeito, mas eu não aceito. né? Perfeito, Breno, perfeito. Estamos ainda caminhando em um paradigma da loucura. Ainda não é fácil falar sobre loucura, ainda não é fácil não se identificar como normal. Ainda é muito mais fácil apontar alguém que está numa bolha vizinha da sua e falar que é uma pessoa maluca. Porém, é isso, né? Estamos a caminho, já estamos muito melhores do que estivemos, e isso é fruto de muito trabalho e de muita desmistificação. Então, faça parte, sabe? Faça parte desse grupo que tenta aí todos os dias desmistificar e andar um pouquinho mais no paradigma da loucura aí, pra gente não voltar a eras tão horríveis que já vivemos com esse assunto. Exato. Manipuladas por motivos muito nada a ver. Então, pô, gente, façam perguntas. A gente tá super aberto sempre. Podem fazer perguntas lá pra gente. É, Tenta evitar ali Google, sabe, e outras respostas mais prontas, porque são coisas, como vocês estão vendo, que tem um fundo muito maior. A gente, de repente, até traz outra live, faz vídeo, IGTV, ou escreve, de
responde para vocês ali no DM mesmo, mas não se contentem com pouco, gente, não se contentem com qualquer coisa. É verdade, é verdade. Muito obrigada, Vanessa. Eu fico muito feliz. E o nosso tempo já deu hoje também, né? Oi, Fernando. Boa noite. Sim, nosso tempo já deu. Oi, Fernando, tudo bem? Estamos finalizando por aqui. Gente, mas fiquem à vontade para mandar lá. É isso, Bia, você quer agregar, quer acrescentar mais alguma coisa? Só quero agradecer a todo mundo que participou. Gente, um beijo pra vocês. Essa live ela vai ficar salva no link da descrição. Você vai deixar também no seu perfil, Bre, ou não? Eu vou deixar no meu perfil, mas depois eu pretendo tirar. Vou deixar só lá no Tá. YouTube mesmo. Beleza. Ela vai ficar salva no link que tá na descrição do meu perfil lá, o Sapiando Psicologia. Eu tenho que pôr no meu também. E tem as outras lives. Ah, fechou. E tem as outras lives lá também, gente. Então, assim, se vocês quiserem ir lá, dar uma olhadinha, lembrar, é isso aí. DM aberta para quem quiser conversar comigo, bater um papo e, enfim, mandar sugestões. E é isso aí. Beijo para vocês. Beijo, Bre. Muito obrigada. Beijo, Bia. Obrigado, viu? Tchau, tchau, gente. Bye, bye.